Hoje vou fazer um resumo do livro Crônica de uma Morte Anunciada, do autor colombiano Gabriel García Márquez, e acabei de ler esse livro agora, em 19 de março de 2023. É bem curtinho, são 92 páginas, e faz até uma referência ao 100 Anos de Solidão, que é um livro que eu li no fim do ano passado. Tem aqui também uma edição bem legal, capa dura, e farei um resumo depois também. O próprio nome do livro já entrega bastante coisa. Diz que uma pessoa vai morrer e que essa morte vai sendo muito anunciada. Logo no começo do livro, uma pessoa chamada Santiago Nassar, que tem origem turca, é morta, e disse, ainda nas primeiras páginas, quem morre, né, o Santiago, e por quê. Então, como se desenvolve a história, né, já que praticamente tudo acontece no começo. As 90 páginas são para dizer como aquilo aconteceu, e não exatamente o que aconteceu, o que todo mundo já sabe, né? É dito no começo. E é aí que brilha a escrita do García Márquez, porque todos os personagens que entram na história contribuem de alguma maneira para que o leitor compreenda melhor como aconteceu aquela morte. A morte do Santiago Nassar. Logo no começo da história é falado de um casamento, mas a gente ainda não sabe quem casou e casou com quem, e se o próprio Santiago estava ou não nesse casamento. A história é contada por parte de alguém que faz parte, mas que não tem um nome divulgado, então é um personagem que está ali no livro, buscando informações das pessoas que participaram, digamos assim, indireto ou diretamente da morte do Santiago para escrever essa crônica. Então o narrador é um personagem do livro. Com pouco tempo a gente descobre que uma mulher chamada Ângela Vicário ia se casar com um cara com um nome muito estranho, que eu tenho que ler aqui para lembrar. Bayardo San Román. E esse Bayardo era muito rico e chegou de navio nessa terra aqui, que a gente não sabe exatamente onde é, mas fica no Caribe. Com pouco tempo se engraçou por essa mulher e decidiu que queria casar com ela. A família dela, sendo pobre, aceitou, viu que não teria nada melhor que isso para a sua vida e começaram os preparativos para o casamento. O livro se passa pouco depois do casamento. Na verdade, o assassinato ocorre um dia depois do casamento, e justamente porque na noite de núpcias o Bayardo percebeu que a Ângela não era virgem. Houve uma briga, ele anulou o casamento, levou a mulher de volta para a casa da mãe dela e ficou por isso mesmo. Ele continuou morando na cidade, a Ângela continuou morando na cidade, mas eles por uns 20 e tantos anos, por muito tempo, não se viram. E essa festa de casamento movimentou praticamente toda a cidade. Muita gente foi convidada, foi uma festança na casa da própria Ângela, mas eles alugaram os terrenos do lado e o próprio Santiago participou. Mas, na verdade, não tem como saber pela história se Santiago realmente dormiu com Ângela ou não. Ângela disse que sim. Inclusive, o narrador entra em contato com ela por volta de 23 anos depois. Ela continua sustentando a história de que foi o Santiago que dormiu com ela, mas tudo indica que não, na verdade. Que Santiago não tinha nada a ver com a história e nunca teve qualquer tipo de relacionamento com Ângela. Mas o mais interessante da história é porque todo mundo sabia que Santiago ia morrer. Até ele, no final das contas, assim, muito perto de morrer, ele sabia que os irmãos da Ângela iam matá-lo, que no caso são eles que matam, né? Os irmãos gêmeos Pablo e Pedro Vicário, mas ninguém fez nada para impedir. Então a história mostra o ponto de vista de muitas pessoas que estão ali no povoado, que ficam sabendo ainda de madrugada, porque ele morre no começo da manhã, ficam sabendo ainda de madrugada que o Santiago vai morrer, e por muitos motivos diferentes, eles resolvem não interferir. Alguns acharam que, na verdade, os irmãos Vicário não iam matar ninguém, porque eles estavam bêbados e eles nunca fariam isso. Outros até achavam que aquilo poderia ser verdade, mas deixaram pra lá. E no final das contas, a única pessoa que realmente tentou fazer com que ele não fosse morto, que foi um amigo que estava com ele, chamado Cristo, de última hora achou que ele estava num canto e foi procurar, e foi justamente quando os irmãos Vicário encontraram Santiago próximo à própria casa e mataram-no com várias facadas. Assim, é descrito em detalhes, já mais perto do fim do livro, é um negócio bem feio. Mas é isso, o que é mais interessante nesse livro é a própria escrita do García Márquez, que mostra a visão de muita gente que faz parte da história, muita gente que mora ali naquela vila, naquele povoado, e sabia que o Santiago ia morrer e não fez absolutamente nada, mas depois que ele morreu, todo mundo quis ir à polícia para dar sua versão. E tem uns pontos de discordância, como por exemplo, várias pessoas dizem que no dia estava chovendo, várias pessoas dizem que no dia fazia muito sol, não estava chovendo. No meio da história também chega um navio na cidade com um bispo, exatamente no momento em que o Santiago vai morrer, na verdade um pouquinho antes, assim, na madrugada, né? E essa vinda do bispo à cidade de navio é algo até místico, de certa forma, né? Muitas pessoas, a cidade toda se interessa por isso e tá acordada naquele momento para ver o bispo chegar. É por isso que todo mundo, pela fofoca da cidade, fica sabendo que o Santiago vai morrer, e ele, meio desligadão assim, no final das contas, fica sabendo também pelo pai de sua noiva, e ao invés de se proteger dentro da casa do pai dela, que é onde ele tá, né?
que é a casa da noiva também, ele simplesmente sai na rua, talvez por não acreditar que aquilo fosse verdade, o que indica que talvez ele não tenha dormido com a Angela, porque na cabeça dele os irmãos Vicário não tinham motivo nenhum para matá-lo. Crônica de uma Morte Anunciada, Garcia Marques, vale a leitura.